Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou agora há pouco, hein? Terminou agora há pouco, segunda-feira, 20 de março, a classificação histórica do Água Santa para as finais do Campeonato Paulista. Palmeiras e Água Santa são os finalistas e jogarão dias 2 e 9 de abril. O jogo do Água Santa pode ser que seja na Vila ou no Morumbi, ainda está indefinido. Eu estou acreditando até que vai ser no Morumbi, mas como jogou na Vila agora nas semifinais, quando eliminou o Bragantino, de repente. Mas enfim, o primeiro jogo, dia 2 de abril, é mando do Água Santa. O Palmeiras joga no Allianz Parque o jogo de volta. Não tem vantagem de empate nem nada. 2 empates é pênaltis. O Água Santa, que se classificou em cima do São Paulo nas quartas de final nos pênaltis, 0-0. 1-1 com o Bragantino nesta segunda-feira à noite. E nos pênaltis também se classificou. Detalhe, hein? O Água Santa tem 10 anos de futebol profissional. Da várzea, onde ganhou tudo, para o futebol profissional. E no futebol profissional, nunca foi campeão. Ele subiu das divisões, né, sempre na segunda colocação e tal. Nunca foi campeão em 10 anos. Pode ser o Paulistão a sua primeira conquista, primeira taça. E olha, e que taça, hein? E que campanha. Thiago Carpini está de parabéns. 1-1 no tempo normal. Nos pênaltis, o Água Santa foi lá e ganhou por 4-2. O Palmeiras ontem, no domingo, venceu o Ituano, que tinha eliminado o Corinthians também, vamos lembrar, empatou com o Corinthians 1-1, eliminou nos pênaltis, mas por 1-0 o Palmeiras, que foi muito, mas muito superior o jogo inteiro, criou várias oportunidades, o goleiro do Ituano foi melhor em campo, mas eu entendi que o gol foi meio polêmico. Como é um lance interpretativo, eu entendi que o Gustavo Gomes fez falta ao subir no gol do Palmeiras. Mas enfim, o Palmeiras mereceu porque mandou no jogo o tempo todo, Ituano não assustou. Vou falar dos dois jogos, vou dar a ficha técnica e também vou falar sobre a Taça Independência, que nós já temos os finalistas, hein? E vai ser uma grande final dos dois melhores times realmente, tirando aí os que estão das quartas de final em diante, né, dos times do interior, como Ituano, Água Santa, Bragantino. O São Bernardo, que foi eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final, vai enfrentar o Mirassol na final da Taça Independência, que vai ser domingo agora, às 16 horas. Não vale mais vaga na Copa do Brasil, mas vale R$400 mil para o campeão e 200 para o vice. Bom, antes de mais nada, vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, pedir seu like e pedir sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Vamos começar com a semifinal agora que aconteceu na Vila Belmiro, nesta segunda-feira à noite, porque o jogo tecnicamente não foi assim uma partida que a gente pode falar brilhante. O Bragantino chegou, apesar dos desfalques, muitos jogadores machucados e tal, mas chegou com favoritismo pelos investimentos feitos, né? Mas a semana do Bragantino foi terrível. Depois de eliminar o Botafogo nas quartas de final, jogando bem, fazendo 2-0, foi jogar com o Ipiranga em Erechim na Copa do Brasil e foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Perdeu por 2-0 e voltou eliminado na Copa do Brasil. Bom, o sonho era chegar na final do Campeonato Paulista. Ano passado saiu também nas semifinais, mas o sonho virou pesadelo. E olha, o Bragantino, por da escalação dos dois, jogou com Cleiton, falhou feio no gol do Água Santa. Hurtado, depois Aderlan, Lucas Cunha, Natan e Juninho Capixaba. Matheus Fernandes, que foi expulso aos 30 do segundo tempo. Gustavinho, depois Jadson, Eric Ramírez, depois Praxedes, Arthur, Alejandro, depois Thiago Borba, Bruninho, depois Sorriso, o técnico Pedro Caixinha. O Água Santa do técnico Thiago Carpini venceu nos pênaltis com Igor Vinhas, Reginaldo, Didi, Rodrigo San. Rodrigo San é o jogador mais violento do futebol brasileiro. Ele foi expulso aos 22 e olha, podia enterrar o time dele. Por sorte, aos 30 o Matheus Fernandes foi expulso, porque o time dele estava no bagaço, correndo e tal, e ele foi expulso por burrice, fez uma falta violenta, depois deixou o braço no adversário, foi lá e ainda deu uma cabeçada no Arthur. Muito burro, muito burro. Foi expulso aos 22, Gabriel Inocêncio, Thiaguinho, depois Júnior Todinho, Igor Henrique, depois Marcondes, Luan Dias, Lucas Tocantins, depois Ronald, Bruno Mezenga, Bruno Xavier, depois Cristiano. Esse foi o time que jogou. O Rafael Klaus teve uma arbitragem tranquila, segura. O que a gente pode falar da partida? Da classificação do Água Santa histórica.
o Bragantino começou em cima e com 8 minutos fez 1 a 0. Entendi que o Igor Vinhas deu uma vacilada e vou explicar por quê. O gol foi bonito. A jogada do Hurtado pelo lado direito, o cruzamento e aí o Alejandro deu de letra. Mas a bola foi fraca, bateu na trave, veio para o goleiro, bateu no goleiro e foi para o fundo da rede. Então com 8 minutos o Bragantino faz 1 a 0. Depois que faz 1 a 0, deu uma retraída o time do Bragantino e o Água Santa foi para cima. O Capixaba travou um chute do Mezenga que poderia ter empatado. O Mezenga chutou uma bola que o Cleiton defendeu, né? O Bragantino só foi criar uma chance depois aos 32 com o Gustavinho, depois de ter marcado 1 a 0 com os 8. E aí o Mezenga, numa cabeçada, exigiu uma defesa do Água Santa, né? Ou uma defesa do Cleiton. E o Água Santa terminou o primeiro tempo em cima. A ponto de ainda no primeiro tempo, eu não entendi por quê, tá? Confesso a você. O Pedro Caixinha tirou o Gustavinho e colocou o Jadson em campo. O Jadson tinha sido titular contra o Botafogo. Então ele trouxe o Gustavinho mais jovem e aí tirou ainda no primeiro tempo. Achei que o Pedro Caixinha foi muito mal nas substituições. Eu achei, pelo menos, o time dele foi travadão. Bom, voltou do segundo tempo e, claro, está em desvantagem, o Água Santa partiu para cima. O grande problema foi o seguinte, não deu nem para o Água Santa dar um sufoco no Bragantino, porque numa saída de bola errada do Cleiton, porque a bola foi recuada para o Cleiton, e o Cleiton fez o quê? Quis dar um drible ali no Mezenga, esticou a bola, não conseguiu driblar o Lucas Tocantins, o Lucas Tocantins tomou a bola dele e fez 1 a 1. Aliás, o Cleiton é o pior jogador, pior goleiro do Paulistão, pior. Se você pegar o Paulistão inteiro, pegar todas as campanhas do Bragantino, em qualquer competição tem sempre 3, 4 falhas clamorosas do Cleiton. O Bragantino precisa de um goleiro responsável e um goleiro bom. Eu acho que é presepeiro o Cleiton. Já falei isso, falei até para o meu amigo Sérgio Loredo. Mas enfim, o presepeiro falhou, o Lucas Tocantins empatou. Mas o Rodrigo San, ao dar a cabeçada no Arthur, quase colocou tudo a perder aos 22 minutos. Jogo muito pegado, jogo muito igual. O Rodrigo San foi expulso. O Rodrigo San é aquele mesmo, quando era do 15 de Piracicaba, pisou na camisa do São Caetano, irresponsável total. Ele foi expulso aos 22. Para sorte deles, aos 30, o Matheus Fernandes, que já tinha amarelo, fez uma falta e expulso também. E aí com 2, 1 a menos, o time correram muito, mas nada foi muito assim interessante de finalização. Fomos para os pênaltis. Primeiro pênalti, Água Santa, Bruno Mezenga bateu, o Cleiton defendeu. O Cleiton ia ser de redimir, hein? Mas o Juninho Capixaba bateu e bola na trave. 0 a 0 depois das primeiras cobranças. Luan Dias fez 1 a 0, bola no ângulo para o Água Santa. O Sorriso bateu mal e o Igor Vinhas defendeu. 1 a 0 para o Água Santa depois de 2 cobranças. Cristiano, goleiro de um lado, a bola do outro, fez 2 a 0 para o Água Santa. O Prachetes fez o gol do Bragantino. 3 cobranças, 2 a 1 para o Água Santa. Quarta cobrança, Reginaldo fez 3 a 1. Thiago Borba fez 3 a 2. Aí a última cobrança, Todinho bateu no meio do gol, Cleiton caiu, 4 a 2. Classificação histórica do Água Santa, que agora dia 2 e 9 de abril vai decidir o título contra o Palmeiras. Palmeiras que chegou na sua quarta final do Campeonato Paulista consecutiva. Palmeiras que não tomou conhecimento, apesar do placar 1 a 0. O Jefferson Paulino foi o destaque do jogo. Catou tudo que podia e mais alguma coisa. O Palmeiras jogou com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Zé Rafael, Menino e o Fabinho, que entrou bem no jogo. O Tabata saiu machucado, gente. Logo no comecinho do primeiro tempo, se não me engano, uns 9, 10 minutos. Né? Aí o Breno Lopes entrou no lugar dele. Rafael Veiga, depois entrou o Joilson. Dudu, depois entrou o Mike, Rony, depois entrou o Navarro, Abel Ferreira, o técnico. Ituano fez uma campanha honrosa, hein, de quase rebaixado para semifinalista e perder só de 1 a 0 do Palmeiras. Jefferson Paulino, destaque, Raio Ramos, Claudinho, Bernardo e Yuri. Lucas Siqueira, depois Matheus Nascimento, Eduardo Persson, José Aldo, depois Rafael Cavalheira, Gabriel Barros, depois Hélio Borges, Quirino, depois Rafael Silva, Paulo Vitor, depois Felipe Saraiva. Entendo que para a Série B vai ter que reforçar bem o Ituano, hein? Vai ter que reforçar bem. Acho o time, apesar de ser semifinalista, um time limitado. O time do Ituano. O que a gente pode falar é o seguinte.
O Palmeiras foi criando chances no primeiro tempo, cabeçada do menino para fora, o menino no chute de fora da área, o Veiga num chute de longe, Jefferson Paulino. Enfim, acaba o primeiro tempo 0-0, mas com 14 finalizações do Palmeiras e uma do Ituano. Mas uma assim, sem tirar perigo nenhum. 65 de bola para o Palmeiras contra 35 a posse de bola. Foi um massacre, mas o Ituano segurou o 0-0. Aí o menino, após rebatido de escanteio, exigiu boa defesa do Paulino. E o Jefferson Paulino lá. Até que veio uma cobrança de falta. O Gustavo Gomes, para mim, segurou o Lucas Siqueira, mas eu não sou o dono da razão. É um lance interpretativo, beleza, se não interpretou o juiz, não é aquele clamoroso e tal. Eu achei que houve realmente a falta do Gustavo Gomes, no Lucas Siqueira. Mas o juiz não deu, o VAR também não. O Murilo foi e fez 1-0. E depois do Murilo, o Piquerez teve chance para fazer o segundo. E foram criando várias chances. E o Palmeiras fez 1-0 só, mas com muito merecimento. Quarta final consecutiva. Vai jogar em casa. 40.664 pessoas no Allianz Parque. Aliás, na Vila Belmiro, 11.507 torcedores, hein? O público do Água Santa foi melhor que o público do Santos em vários jogos no Paulistão, hein? Sensacional. Pois bem, Palmeiras finalista de um lado, o favoritaço chegou realmente. Água Santa, a grande zebra, mas chegou com merecimento em duas disputas por pênalti, eliminando São Paulo e Bragantino, que eram os favoritos. Jogos dia 2 e 9 de abril. Dia 2, a dúvida se vai ser na Vila ou no Morumbi, mas não vai ser em Diadema. Aliás, Diadema vai ser reformada, vai ter iluminação para o ano que vem, prometeu o presidente, que inclusive já renovou o contrato do Thiago Carpini para o ano que vem. O time não vai disputar a Copa Paulista porque vai ficar essa reforma no estádio e tal. Enfim, o Água Santa só vai voltar depois na temporada de 2024. E o Palmeiras, forte Palmeiras, já pensando em Libertadores, Copa do Brasil, atrás de mais um título, chega muito favorito. Muito, aquela coisa de 90% a 10%. Mas o Água Santa quer aprontar e o Palmeiras tem que tomar cuidado. Pois bem, falei da final do Paulistão e rapidamente vamos falar da final da Taça Independência. O São Bernardo ganhou da Inter de Limeira por 1-0. O gol foi do Léo Jabá cobrando o pênalti. O São Bernardo do técnico Márcio Zanardi jogou com Alex Alves, Matheus Salustiano, Romero e Rafael Vassa, os três zagueiros. Jefferson, depois Hugo Sanches, Henrique Lordelo, depois Robson, Rodrigo Souza, Arthur Henrique, depois Eduardo Diniz, Moisés, depois Cauã, Felipe Marques, depois Johnny Douglas e Léo Jabá. O Léo Jabá fez o gol e a verdade é que o São Bernardo foi muito melhor que a Inter, com 470 pagantes apenas no 1º de maio. Uma pena, hein? A Inter perdeu com Alain, Djalma, Carlinhos e João Paulo, jogou com 3 zagueiros também, depois Rael, Léo Duarte, Claudinei, depois Jean Martin, William Correia, depois Bruno Menezes, Matheus Oliveira, depois Caio César, Fernando Canezinho, depois Bill, Zé Mário e Krigor. O técnico foi Fabinho, aquele volante que jogou no São Caetano, jogou no Corinthians e tal, porque o Pintado foi para o Juventude. Então o São Bernardo foi para a final. Na outra semifinal, o Mirassol ganhou do Guarani por 1-0 também. Né? O grande detalhe foi que o Alan Santos do Guarani foi expulso, o jogo estava 0-0, o jogo caminhava para os pênaltis, né? Aí com um jogador a menos, a pressão total do Mirassol, e no finalzinho do jogo, né? Após o escanteio, o Diego Matheus pegou o rebote, enfim, a bola foi no 47 do segundo tempo, depois de um cruzamento do Silvinho, na verdade, o Gabriel fez 1-0, né? Gabriel fez 1-0, vitória merecida do Mirassol. O jogo foi ruim. Para mim ia ser jogo para 0-0 e pênalti. Mas depois de uma expulsão, né? Aquela coisa, o zagueirão Alan Santos é expulso, deixou o Guarani com um a menos. E aí na pressão o Mirassol com cruzamento do Silvinho, que entrou no segundo tempo, pro gol do Gabriel, que entrou no segundo tempo, 1-0. O Mirassol se classificou com o Muralha, né? Lucas Ramon, Thalisson Kelvin, Luiz Otávio e Guilherme Biro. Flávio, depois Silvinho, Danielzinho, Camilo, depois Gabriel, Fernandinho, Zé Roberto, depois Cauã, Negueba, depois Chico, Ricardo Catalá é o técnico finalista. O Guarani com Tones, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos, que foi expulso e enterrou o Guarani, Gemerson, Matheus Barbosa, depois o Nicolas Careca, o Wenderson, Isaac, depois Tite, Rafael, depois Neilton, Bruninho, depois Alvarino, Bruno Mendes, depois Lima. O técnico interino é Moisés Moura. Guarani precisa de um treinador e Guarani precisa de reforço, assim como o Ituano, senão vai chegar na Série B para brigar para não cair.
Então esse é um alerta. Mirassol na Série B tem time bom, promessa de reforços e olha, é time que pode brigar para subir. Veremos a situação do São Bernardo também, que vai brigar na Série C, para mim, pelo título da Série C. Bom, São Bernardo e Mirassol farão a final, jogo único, no 1º de maio em São Bernardo, neste domingo agora, hein? Domingo agora, 16 horas em São Bernardo, veremos quem vai ser o grande campeão da Taça Independência. A Taça Independência é antigo troféu do interior, você lembra? Só que para ter times da capital, por exemplo, a Portuguesa disputar, a federação mudou o nome e agora pode times da capital que não disputem a Série A do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Santos, São Paulo, nenhum time, Palmeiras, Corinthians, poderiam disputar, nem o Bragantino, porque também é a Série A do Campeonato Brasileiro. Então virou Taça Independência, a primeira Taça Independência, e a final Mirassol e São Bernardo. São Bernardo e Mirassol vai ser em São Bernardo do Campo, domingo agora, 16 horas, vale 400 mil para o campeão e 200 mil para o vice. É isso aí, forte abraço a todos, parabéns à Água Santa, sensacional, em 10 anos, uma final de Campeonato Paulista, pode ser o primeiro título, parabéns ao Palmeiras que ganha tudo, quarta final. E parabéns ao São Bernardo, que se classificou para as quartas de final, foi eliminado pelo Forte Palmeiras, e agora vai disputar outro título, diante do Mirassol, que está sempre brigando por títulos também. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.